Bom, irmãos, vamos dar início a esse nosso assunto nesse segundo seminário, né? Graças a Deus por isso. E hoje vamos falar sobre a martiologia e vamos falar também sobre a soteriologia. Ambos os assuntos que nós vamos falar essa manhã estão relacionados à categoria de principiante, ou seja, todas as pessoas que chegam na igreja precisam entender esses dois assuntos que nós vamos falar hoje. E é importante, nós estamos aqui, somos cristãos há mais tempo, mas eu creio que relembrar aquilo que nós já sabemos é bom, e eu creio também que pode acrescentar alguma coisa para a vida dos irmãos também. A nossa aula será gravada, é uma oportunidade também para que outros possam também acompanhar os estudos dessa manhã. Então, a primeira aula nossa ali será sobre a martiologia. Tá? Colocou ali, muda o slide, né? A martiologia, irmãos, o conceito de martiologia vem do grego amartia. Amartia no grego significa errar o alvo. Essa é a ideia do pecado. O assunto é sobre a doutrina do pecado, como que a Bíblia apresenta essa doutrina do pecado para as nossas vidas. Então nós vamos falar hoje sobre o pecado, sobre a origem do pecado, a consequência do pecado para a vida humana, para o homem de um modo geral, e a consequência do pecado não somente para aqueles que não têm o Senhor Jesus, mas também a consequência do pecado na vida daqueles que já servem ao Senhor, porque embora nós nos tornamos cristãos, nós ainda lidamos com o problema do pecado e seus efeitos. Então esse será o nosso assunto. A primeira coisa que os irmãos devem guardar em mente é que a martiologia é o estudo da doutrina do pecado, e que o pecado no grego é errar o alvo. Toda vez que nós fazemos coisas contrárias à vontade de Deus, nós estamos errando o alvo que Deus estabeleceu para nós. Vamos falar agora sobre a origem do pecado. Pode mudar. Origem do pecado. Quando é que o pecado surge e onde o pecado surge? O pecado não surge no Éden. A origem do pecado está fora desse mundo. A origem do pecado está na queda de um anjo que a Bíblia apresenta após a queda desse anjo como Satanás. Então, esse anjo caído é conhecido nas Escrituras como Satanás. Então, o pecado teve a sua origem fora desse mundo, com a queda desse anjo. Esse anjo que caiu, ele vai se apresentar no jardim do Éden para a criação de Deus, o primeiro casal que Deus cria, Adão e Eva. Esse anjo caído, Satanás, vai se apresentar nesse jardim e ele vai então tentar ao casal, para que o casal também venha cometer o pecado, venha errar o alvo. Então o que ele vai fazer é tentar o casal, mais precisamente tentar a Eva, para que ela possa desobedecer a ordem divina, e desobedecendo a ordem divina, que nós todos sabemos qual é, eles tinham recebido as orientações que poderiam comer de tudo que tinha no jardim, com exceção de uma árvore, e o dia que eles comessem eles iam morrer,
Mas Satanás foi lá tentar Eva para que ela pudesse então desobedecer a palavra de Deus, errar o alvo. E aí, ao desobedecer a ordem de Deus, que foi uma desobediência, os irmãos vão ver aí, uma desobediência livre. Em que sentido que essa desobediência livre? O homem livre, sendo tentado, ele decide então desobedecer a Deus e o pecado entra no mundo. Então nós temos a origem do pecado fora do mundo, com a queda do anjo, e a origem do pecado no mundo, que é com a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Quando eles caem, aí está a origem do pecado no mundo. Pode mudar. O pecado ele tem um processo. O pecado, de acordo com a Bíblia, ele tem um processo. Os irmãos vão ver no slide aí. Quando João escreve a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E Tiago, escrevendo a sua carta, no primeiro capítulo, versículo de número 14 e 15, os irmãos vão acompanhar aí, está escrito: mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência é um desejo desenfreado, um desejo excessivo. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera o quê? Gera a morte. Tiago está falando exatamente daquilo que aconteceu lá no início e que acontece com o ser humano no decorrer da história humana. Pode mudar. Olha que coisa interessante, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que fala da queda de Eva. Diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eva foi a primeira pessoa a cometer o pecado na raça humana, cedendo à tentação de Satanás. Mas é interessante que eu destaquei, os irmãos vão ver, a palavra vendo, agradável aos olhos e desejável, e comeu. Preste atenção nesse destaque dessas expressões. Olha o que nós encontramos aí. Quando a mulher viu e agradou aos olhos aquele fruto daquela árvore, nós temos a concupiscência dos olhos. Lembra que nós lemos o versículo anterior, que fala da concupiscência dos olhos? Quando ela deseja, ela percebe que era desejável, aquele fruto era desejável para dar entendimento. Esse desejo está relacionado à soberba da vida, a querer ser algo além do que deveríamos ser. A tentação de Satanás para com Eva disse assim: vocês serão como Deus. Esse desejo é a soberba da vida. E ela então comeu
Aí nós temos a concupiscência da carne. A concupiscência da carne. O que João vai dizer, como nós vemos anteriormente, é porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então é isso que envolve o ser humano, para levar o ser humano a pecar contra Deus. O pecado de Adão e Eva teve consequência. Vamos mudar aí, os irmãos vão ver no slide. Quais foram as consequências do pecado de Adão e Eva? Quais foram as consequências aí? Morte espiritual. Expulsão do paraíso. Expulsão do paraíso. Perda da amizade com Deus. Perda da amizade com Deus. Perda da chance de viver para sempre. E perda da chance de viver para sempre. É pouca coisa que eles perderam por desobedecer a Deus. Poderiam ter comido de tudo que tinha lá. Apenas uma coisa. Eles escolheram desobedecer a Deus. E com isso, trouxeram consequências, primeiramente para eles, e depois para toda a raça humana, como nós vamos ver logo a seguir. Pode mudar. O pecado de Adão e Eva deu origem ao que nós chamamos de pecado original. Pecado original. Todo ser humano, ele nasce então afetado por esse pecado dos nossos primeiros pais. O pecado de Adão, pecando Adão, todo gênero humano peca com ele. Samuel Falcão diz assim, abre aspas, pecando Adão, todo gênero humano pecou nele. Ele era a cabeça natural e federal de toda a raça humana. Trazia em si o germe de toda a humanidade. Sendo Adão o cabeça da humanidade, cabeça federal da humanidade, quando ele cai, toda a humanidade cai nele. Essa queda do homem, essa natureza caída do homem, é chamada na teologia de depravação total. O ser humano nasce depravado, envolvido nessa depravação total, por causa da queda de Adão, que é o representante de toda a humanidade. Os irmãos vão perceber que eu fiz aqui uma citação que é importante nós falarmos, que a Igreja Católica ensina algo sobre o dogma da Imaculada Conceição. Esse dogma foi criado no dia 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX, com a bula intitulada Deus Inefável. Segundo o dogma, Maria teria nascido sem pecado original, o que vai contra o texto bíblico que afirma que todos pecaram. E aí está o texto, Romanos 3:23. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E esse todos inclui todo ser humano. E por que todo ser humano pecou? Por quê? Porque toda a raça humana estava em Adão. Somente Cristo
nasceu sem pecado, conforme nós podemos ver em Hebreus capítulo 4, versículo 15, e 2 Coríntios capítulo 5, 21, 1 João 3, 5 e 1 Pedro 2, 22. Percebemos então que somente Cristo nasceu sem pecado. Todo o ser humano foi envolvido pelo pecado original. Pode mudar. A palavra hermenêutica, qual o significado de hermenêutica? É a ciência, a técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos. As Sagradas Escrituras. A interpretação dos textos e do sentido das palavras. Então, quando nós usamos as técnicas de interpretação bíblica, que aí entra o aspecto gramatical, o contexto cultural, o contexto em que está inserido aquilo que nós estamos analisando. Nós usamos técnicas que nos levam a compreender o que o texto bíblico está dizendo. Nisso está a hermenêutica. Pode mudar. Ciência, essa ciência. Uma hermenêutica forçada. Uma hermenêutica forçada. Na tentativa de justificar o dogma de que Maria teria nascido sem o pecado original, a teologia católica, aqui eu não estou falando mal de católicos, não estou falando mal de Maria, estou aqui trazendo o que o texto bíblico diz, estamos falando de teologia. Teologia. A teologia católica usa-se de uma hermenêutica forçada para justificar o dogma da Imaculada Conceição. Por quê? Na tentativa de sustentar o dogma com textos bíblicos, recorre a alguns textos que nada tem a ver com Maria. Exemplo: o verso "Tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti", no Cântico dos Cânticos, que se encontra no capítulo 4, versículo 7, eles aplicam a Maria, a esposa que aparece no Cântico dos Cânticos, que Israel, o povo judeu, vê uma aplicação à nação de Israel, que no Antigo Testamento é apresentada como esposa de Deus, e que os cristãos da Nova Aliança vê como uma apresentação e representação da igreja, que é a noiva do Senhor Jesus. Eles vão aplicar a Maria, mas nada tem a ver com Maria. Também uma referência para defender a Imaculada Conceição. Outras passagens bíblicas referentes são: também farão uma arca de madeira incorruptível, Êxodo 25, versículo 10, 11, quando o tabernáculo é instituído e Moisés recebe a orientação de como fazer o tabernáculo, a arca da aliança é construída. E como deveria ser construída a arca da aliança na teologia católica é a figura de Maria. Pode ou puro, entre parênteses, Jesus, vide um ser impuro? Jamais. Aí cita-se Jó 14, 4. Assim fiz uma arca de madeira incorruptível, Deuteronômio 10, 3. Maria é considerada a arca da nova aliança, Apocalipse 11, versículo 19. Quando em Apocalipse João vê o templo do céu aberto e a arca da aliança aparece no céu, eles estão interpretando e vendo ali Maria, o símbolo daquela arca da aliança.
E portanto a nova arca seria igualmente incorruptível, ou seja, imaculada. Se a arca da aliança deveria ser com madeira incorruptível, então isso significa que Maria nasceu sem pecado original. Isso que eu estou citando para vocês eu retirei de Santa Casa de Maceió. É uma referência católica, da teologia católica. Estou trazendo aqui o que a teologia católica ensina sobre a questão do dogma mariano. O que nós percebemos aqui é que essa hermenêutica é uma hermenêutica forçada. Mas são só eles que fazem assim. Nós sabemos perfeitamente que existem outros grupos que forçam o texto bíblico a dizer aquilo que eles querem que o texto diga, para fundamentar uma doutrina. Isso acontece. Pode mudar. Então, na teologia católica, Maria é a segunda Eva. Eva não foi responsabilizada, contudo, Eva não foi responsabilizada pelo pecado original, conforme Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Como é que o pecado entrou no mundo? Por um homem. Paulo nos está ensinando que o pecado entrou pela mulher. Paulo nos está ensinando que o pecado entrou por ela, entrou por homem, o cabeça da federal da raça humana. Ele foi o responsável pelo pecado original, e não Eva. Mas a tentativa de inserir Eva nesse contexto, de inserir Maria nesse contexto, eles atribuem a Maria o título de segunda Eva. Sendo Maria o título de segunda Eva, ela teria então uma participação que vai para além do fato dela gerar em si o Verbo encarnado. Porque se ela se para da teologia católica, se o casal foi responsável pelo pecado da humanidade, era necessário um casal para tirar o pecado do mundo. E aí Maria entra nesse contexto, não apenas como aquela que traz a luz do Verbo, mas vai além disso, os irmãos estão entendendo? Um hermenêutico forçado. A consequência final do pecado, pode mudar. Qual é a consequência final do pecado? Apocalipse 21:8. O lago de fogo, a segunda morte, é a consequência final do pecado. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o pecado gera morte espiritual, e no final vai definir como segunda morte a separação definitiva do homem de Deus. Porque ainda que o homem esteja aqui nesse mundo como um pecador, longe dos caminhos do Senhor, sem conhecer Jesus, que a Bíblia diz que o homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. Na verdade tem um monte de gente morta andando por aí, andando até de carrão, exibindo, mas está tudo morto, espiritualmente morto.
separado de Deus. Ainda assim, eles ainda desfrutam da graça de Deus, que é chamado assim, aquilo que de bom se manifesta para o homem, é graça de Deus. Mesmo longe, eles ainda são alvo da misericórdia, da graça de Deus, recebendo vida, recebendo saúde, recebendo livramento e tantas coisas boas que mesmo sem Deus o homem ainda desfruta pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas quando acontecer o desfecho final, a condenação final, a segunda morte, não haverá nenhum lampejo dessa graça. Dá para imaginar quão terror, quão terrível será a segunda morte. Vamos falar um pouco ainda sobre a tentação. Pode mudar. Tiago, capítulo 1, versículo 12, 14, diz assim: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. O homem caído, ele traz esse germe da queda, que é o desejo pelo mal. E quando ele é tentado pelo seu próprio desejo, a sua própria concupiscência. É isso. O conselho bíblico diante da tentação é que nós devemos vigiar e orar. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação vai acontecer, meus irmãos, e acontece com todos nós. Mas cabe a nós dominarmos. Foi isso que o Senhor falou com Caim. Eis o pecado às portas, mas cabe a você dominar. Então nós precisamos dominar o nosso espírito, e nós só conseguimos fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Nós só conseguimos fazer isso orando, buscando ao Senhor. Aliás, a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou perfeitamente. Nós orarmos para que nós não venhamos cair mediante a tentação. E devemos que vigiar também. Vigiar. Esse é o conselho bíblico para a gente vencer a tentação que todos nós vamos enfrentar em algum momento. Encerrando, meus irmãos, esse primeiro assunto. Pode mudar aí, nós temos algumas perguntas para fixação. Qual foi a origem do pecado? A desobediência é o pecado. A origem do pecado foi no céu, foi fora do mundo, né? Com a queda do anjo. Quem foi o responsável? E a origem do pecado no mundo foi no jardim do Éden, com o primeiro casal. Quem foi o responsável pelo pecado original? Adão e Eva. Adão. Porque Eva, ela desobedeceu, mas Adão era o cabeça. Deus não falou
caberia ele ter A última palavra seria dele. a última palavra. Ele sendo cabeça cabeça da nação, da raça humana. Se ele não tivesse pecado, a raça humana não teria herdado o pecado original. Teria freado ali, mas ele pecou, ele é o cabeça. É por isso que Cristo vem e se torna um homem perfeito, obedece tudo. Se a raça humana caiu em Adão, que era o representante, a redenção do homem está em Cristo, que é o representante da natureza redimida. Como a igreja, como um corpo, os cristãos em Cristo. Nós vamos ver isso na próxima aula. Em Cristo, os cristãos em Cristo, recebemos a perfeição. Se um homem trouxe para nós a imperfeição, o perfeito traz para nós a perfeição. Aleluia! Então o homem, era necessário um homem para redimir Cristo Jesus. Por isso a expressão segundo Adão aparece na Bíblia. E Deus fez Adão primeiro, né? E Deus fez Adão primeiro. A Eva veio dele. Veio dele. E não fez, a Bíblia não aparece segunda Eva. Essa expressão segunda Eva não aparece na Bíblia. Quem foi tentado pelo pecado original? Afetado. Quem foi afetado pelo pecado original? Todo mundo. Hein? Todo mundo. Todos nós. Qual a última consequência do pecado original? Morte. A morte. Segunda morte. Como devemos agir diante das tentações? Desistir. Vigiar. Agarrar de Jesus. Vigiar. Amém, irmãos? Bom, encerramos aqui essa primeira aula, que é a doutrina do pecado, como a Bíblia apresenta, de uma forma bem simples, na categoria principiante, mas eu creio que deu para a gente relembrar algumas coisas, aprender outras, né? Jesus é o antídoto. Jesus é o antídoto contra esse mal. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso, né? Então vamos ter uma glorificação por essa aula. Senhor, obrigada, Pai, por essa aula, Senhor, que nos trouxe, Pai, mais entendimento sobre a nossa origem no mundo, sobre as consequências, Pai. Pai, ainda bem que o Senhor é um Deus misericordioso e que sabe da nossa natureza pecadora. Ainda bem que o Senhor não é pego de surpresa. Ainda bem que o Senhor já sabia, quando Adão e Eva iriam pecar, o Senhor já sabia que ia mandar o seu Filho para nos salvar. Obrigado por ter enviado o teu Filho que estava lá no teu trono, herdeiro de tudo aquilo, Pai. Aqui para morrer no nosso lugar, porque aquele madeiro era para a gente estar ali, Pai. Passando aquela vergonha toda, Senhor. Mas Ele pagou a nossa pena. Ele nos libertou. Então, glória a Deus, Pai, por todo esse entendimento. Continua falando conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Intervalo no banheiro, tomar água, quem quiser. Mais um salgadinho. 5 minutinhos aí. É.